E, e a gente está aí aqui hoje para falar um pouco sobre dietas de alto desempenho para bovinos confinados. Eu vou iniciar a apresentação e depois eu passar a palavra para o professor Reginaldo, para a gente debater um pouco, apresentar um pouco da vivência prática da gente, um pouco da experiência de alguns trabalhos, alguma relação de campo, que talvez não está na literatura, mas pela vivência que a gente tem em campo e consegue pegar essa literatura, esses trabalhos, e trazer para o campo e poder usar ele de forma, vamos dizer assim, de forma prática. Então, para iniciar aqui nossa apresentação, nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco sobre as informações necessárias para formular uma dieta de bovinos em confinamento. O que a gente precisa atender, os parâmetros que a gente precisa observar para chegar numa dieta altamente rentável, eficiente, lucrativa e que atenda o desempenho almejado que a gente busca quando coloca os animais em confinamento. E para isso, a gente precisa atender 3 pontos principais no processo de formulação dessas dietas, que os 2 primeiros pontos, que são as estimativas de exigências nutricionais dos animais, que a gente vai levar em consideração o aspecto do animal em si, que seria sexo, idade, peso, tamanho, maturidade, condição de estado corporal, raça desses animais. Dentro dessas informações, quando tiver de mão essas informações, a gente vai entender os alimentos que estão disponíveis para esses animais, na região que esses animais estão, onde que esse confinamento está alocado, um raio de 200, um raio de 500, 800 quilômetros, depende do produto que a gente busca. Por exemplo, aqui em Goiás, em alguns confinamentos usa muito subproduto de algodão, torta, briquete, mas a maioria desses subprodutos vem do Mato Grosso. Então, bagaço de cana, por exemplo, a gente usa bastante aqui, tem algumas usinas em Goiás. São Paulo, por exemplo, usa muito subproduto da laranja, né, polpa cítrica, até mesmo a casca da laranja in natura. Então, hoje a pecuária, de modo geral, principalmente a pecuária de corte, ela utiliza muitos subprodutos da indústria, né, da indústria de alimentos para o humano e da indústria de bioenergia. Com essas informações em mãos, a gente passa para o terceiro passo, né, que seria a modelagem do problema, para atender a combinação dos alimentos que a gente deseja, o desempenho que a gente deseja do animal. Essa modelagem, ela pode ser várias equações matemáticas de vários programas de nutrição especializados. A gente pode citar aqui o NRC, que é um programa americano, pode citar o RLM, que é um NRC tropicalizado, o programa australiano, modelo francês, o inglês, até mesmo algumas equações que a gente pode usar de tese, de artigo científico. Por exemplo, o RLM usa algumas equações de consumo que prediz dias de coxo. Com os dias de coxo, a gente prediz o consumo de matéria seca. Por exemplo, o animal vai ficando mais dias confinado, ele tende a diminuir o consumo de matéria seca. Isso, essa equação, essa modelagem do RLM prediz essa informação. Já o NRC não tem essa informação nas suas equações de consumo de matéria seca. Quando a gente decide o modelo que a gente vai trabalhar e aplica esse modelo a campo, a gente consegue observar algumas informações. Se esse modelo realmente prediz o que ele diz de fato verídico lá no campo, vamos supor que o NRC prediz um ganho de 1.600 com consumo de 2,2 da matéria seca, e chega lá no campo, esse animal não teve esse desempenho. Mas será que realmente é o programa que não conseguiu predizer esse desempenho? Ou será que a gente não conseguiu imputar as informações necessárias para esse programa predizer esse desempenho? Será que a gente conseguiu colocar lá o teor dos nutrientes, colocou o estado corporal dos animais, o peso da maturidade, a curva de crescimento desses animais? Será que a gente conseguiu de forma eficiente colocar essas informações? Bem,
diante disso, a gente tem que entender que o animal, a exigência de todos os nutrientes, tanto dos minerais, vitaminas, energias, as frações da proteína, as frações dos carboidratos, ele demanda dessa exigência em valor absoluto, em quilos, em gramas, miligramas, e não em percentual, que muita gente fala, minha dieta tem 12% de proteína bruta, tem 13%, tem 14%. Esse atendimento dessa exigência, esse percentual, ele está entrelaçado com o consumo. Se o animal vai precisar de 800 gramas de proteína bruta, e você está fornecendo uma ração com 10 quilos de matéria seca, que tem 8%, você atende as 800 gramas, um exemplo. Se for fornecer um consumo menor com essa mesma porcentagem de proteína, não vai atender as 800 gramas que o animal demanda. Então, o primeiro passo é que muitas vezes os alimentos são colocados, formulados em percentual, mas a exigência do animal é em valor absoluto e é ligada diretamente com o consumo. Então, se a gente tem que monitorar o consumo para ver se o que a gente formulou de fato está atendendo o desempenho esperado. Dessa forma, tomando aqui como alguns parâmetros que a gente usa a campo, de forma como base aqui, a modelagem que eu vou citar aqui, a modelagem é o NRC 2016, e algumas equações em cima do RLM gado de corte. Então, o consumo em cima do NRC, a gente coloca o consumo igual e no máximo 15% do consumo predito. Depois que você coloca as informações, faz os inputs, a gente trabalha em torno do máximo 15% do valor que o programa estabelece. Esse valor pode ser maior do que 15%? Em certo tipo de condição, esse valor, no campo, a gente consegue observar que esse valor é maior que 15%. Quando você trabalha com silagem que tem alta digestibilidade, com silagem você usa milho, farelo de soja, mas você também consegue observar valores abaixo do predito pelo NRC, principalmente quando você trabalha com bagaço de cana e você não usa, e essa matéria seca da dieta final está acima de 70%. Se esse valor estiver acima de 70%, o animal consegue, ele diminui um pouco do consumo e o consumo fica menor do que o predito pelas equações do programa. Outro ponto também a gente observa aqui seria o teor de proteína bruta. O teor de proteína bruta, ele é um valor, assim, interessante, mas ao mesmo tempo ele não diz muita coisa. Porque o valor mais interessante seria a gente olhar a proteína metabolizável, o PNDR também, que seria a proteína degradável do rumen. Mas ele dá algumas informações interessantes. Por exemplo, quando você trabalha com bagaço de cana e utiliza um valor de 4% de proteína bruta do bagaço de cana, depende das porcentagens dos outros ingredientes, o que você vai usar, farelo de soja, torta, caroço de algodão, mas esse bagaço de cana, quase 90% da proteína dele está amarrada à lignina. Então, se você olhar basicamente proteína bruta, você pode colocar uma dieta lá que atenda, que tem 12, qual a predição do programa, 12, 13, mas de fato esse animal não está consumindo essa quantidade. Quando você vai fazer o balanço de PNDR, esse PNDR tem que ser eu sempre deixo em torno de umas 200 gramas a mais do que eu predito para o programa, porque a maioria dos confinamentos, em torno de 10 mil animais, 5 mil animais, não consegue fazer uma análise bromatológica semanal dos ingredientes. Então, se você tem como errar na questão dessa proteína degradável, melhor você errar um pouquinho para mais, ter uma margem de segurança para conseguir essa flutuação dos alimentos, você conseguir diminuir esse erro. Outro ponto que eu acho interessante também é a relação do PNDR e PNDR, que é a proteína degradável no rumen e a proteína não degradável no rumen. Ela fica em torno de 5 a 20% acima da exigência do programa, desculpa, de 1,4 a 2, que é essa relação. Porque essa relação, ela diz o tanto que a proteína vai ser degradável no rumen e o tanto que ela vai ser bypass, passa direto. Então, normalmente, ela fica no 1,6, 1,5 é um valor interessante, que ela tem proteína para ser degradável, mas ela tem proteína verdadeira que vai passar também.
Porque se você colocar valores acima de 2, essa relação acima de 2, você tem muita proteína degradável no rumen. Um ponto importante aqui também é o teor de gordura. A gente coloca aí em torno de... Dificilmente a dieta vai passar de 6% de gordura, a não ser que você use gordura protegida. Mas caso passe, você tem que ter no máximo 3% dessa gordura insaturada. Amido, o teor de amido também. Se você usa muito milho, que seja o milho reidratado, o milho moído grosso, milho moído fino, você tem que levar muito em consideração o teor de amido e relacionar esse teor de amido com o teor de FTN, principalmente o FTN efetivo, o fisicamente efetivo, que estimula a ruminação para intensificar o tamponamento do rumen. Então, se trabalhar com valores acima de 45, 50, até 55% de amido, você tem que ter um teor de FDN, o FDN fisicamente efetivo, na casa de 12, 15%, para estimular a ruminação e tamponamento. Outro ponto interessante aqui também é o uso de NNP, no máximo 50% do PDR, né? Você vai considerar, você está formulando o programa, fala que tem 500 gramas de PDR. Você coloca 100 gramas de ureia, você coloca 100 gramas de ureia vezes 2,81, vai dar 281 gramas de NNP. Então já está acima dos 50% que a gente deixa de PNDR. E a gente, falando um pouco também sobre níveis de FTN efetivo, FTN fisicamente efetivo, como a gente tinha falado de algumas modelagens, o CNCPS, que é o Cornell, ele trabalha com níveis em torno de 7 a 10%. Já o MERTS, que é os dados que usa no NRC, em torno de 12%. O RLM, 15%. Isso aqui são parâmetros, nada é engessado, a gente tem essa margem para trabalhar de acordo com o produto que você vai usar. Por exemplo, você vai usar a casquinha de soja. Você vai, por exemplo, o FDNE, que é o FDN efetivo, ele é um número muito bonito para se falar, mas ele é pouco prático, porque diferente do fisicamente efetivo, você não consegue mensurar esse número. Você tem subprodutos que vai estimular a ruminação, casquinha de soja. Mas que tanto de casquinha de soja vai ser efetivamente que vai estimular a ruminação numa dieta que tem milho e silagem, uma dieta que tem milho e bagaço de cana, outra dieta que tem briquete. Então, esses ingredientes que são subprodutos, eles são muito difíceis de estipular um valor para a gente determinar a efetividade deles. Já o FDNE, que é o que fica acima das peneiras, né? As peneiras de 4, 8 e 19 milímetros, você já tem um parâmetro. Em cima dos valores do RLM, a gente determina que para ter um GMD, o máximo do GMD, mas levando em consideração os teores de energia da dieta, em torno de 15%. E o máximo de consumo em torno de 25%, onde o pH desse animal já está acima de 6,2, 6,5. Então, porque esse máximo de GMD leva em consideração o teor de energia da dieta. Se você coloca muita fibra, teoricamente você vai ter que tirar um alimento menos energético, mais energético do que a fibra. Tem convite para todos os leilões de prenhez do país. Bem, em cima disso, a gente monta alguns controles, faz um gerenciamento de risco, algum gerenciamento de risco e ferramentas disponíveis para a gente fazer esse gerenciamento de risco. Por exemplo, se a gente faz uma ação, incide em colocar mais fibra na dieta, a gente almeja o quê? O maior tamponamento, a diminuição da produção de lactato, né? Então, se a gente trabalha com uma ação, a gente espera uma resposta. Por exemplo, aqui, se a gente trabalhar níveis de amido, tipo de processamento do grão, se você deixa um grão mais processado, você disponibiliza mais para essas bactérias fermentar esse grão, ou seja, por outro lado, aumenta a produção de ácido láctico. Se você faz, no manejo geral do confinamento, sem considerar também questões de formulação, se você melhora a distribuição de ração, melhora a gestão de coxo, faz leitura noturna, você vai diminuir a flutuação de consumo. Se você coloca uma monenzina, um ionófilo, você também diminui essa flutuação de consumo. Citando um exemplo aqui de problemas de acidose subclínica, a monenzina, você pode trabalhar em torno de 40 ppm
por quilo de matéria seca quando você observa que a flutuação do consumo é muito alta. Você consegue observar que o consumo está flutuando mais que 10% de um dia para o outro. Então, você aumenta essa dose de monenzima para tentar diminuir essa flutuação de consumo e diminuir essa acidose subclínica até para ela não chegar na acidose clínica. Porque esses animais, o que acontece? Eles ficam sem comer um dia. Aí, no outro dia, esse animal aumenta o consumo. Aumenta a produção de ácido lático. No outro dia, ele fica sem comer. E assim vai, um ciclo vicioso. Então, se você vai travando esse consumo desse animal e liberando aos poucos, você vai conseguindo controlar. Em alguns confinamentos, a gente consegue observar este modo subclínico e é muito leve você fazer esse ajuste de ionófilos, porque normalmente as doses de monenzina ficam na casa de 25 miligramas por quilo de matéria seca, 30, e se você fazer uma associação ainda com virginamicina, você consegue melhorar bastante essa questão. Levedura também é um ponto interessante, você consegue aumentar a digestibilidade da fibra, né? E faz uma proteção da parede intestinal. Outro ponto interessante, hoje também o pessoal está usando muito cromo, zinco, para melhorar o aproveitamento da glicose, favorecer, no caso, o desempenho desses animais, e vitamina. Melhora a vitamina E, fator antioxidante. A vitamina A, você pode usar ela no início da vida do animal, quando o animal está na fase de cria, mas na fase de terminação é interessante que você tire a vitamina A para não atrapalhar o marmoreio da carcaça desses animais. Tem outro ponto aqui que a gente levanta e tenta deixar claro que a adaptação do animal não é só uma adaptação em si, não é porque se tira um animal do pasto, que está consumindo forragem, leva ele para o confinamento, que de imediato, a primeira dieta dele, que se for só silagem de milho, um exemplo, ela vai ter 50% de grão já, uma silagem de milho boa. Então você já vai mudar a flora intestinal desse animal, vai mudar os micro-organismos dele. Mas, para fazer a adaptação, você tem que levar 3 pontos iniciais. Primeiro, os micro-organismos. Isso você vai conseguir fazer em torno de 5 dias, você consegue mudar toda a população de micro-organismos no rumen dos animais. Mas, por outro lado, as papilas ruminais desse animal não conseguem absorver essa fermentação que esses micro-organismos vão fermentar, esse produto dessa fermentação. Então, é interessante que essa adaptação seja em torno de 14 dias. Até 21 dias para animais abaixo de 350 quilos, o animal mais leve, para você não achatar futuramente a curva de crescimento dos animais. Então, você deixa essa dieta inicial com animais mais leves mais dias, animais que vão consumir mais proteína na dieta inicial, e depois vai migrando essa dieta futuramente. Agora, animais já acima de 360 quilos, você já pode iniciar com 14 dias de adaptação. E outro ponto também é a questão social, que muitas vezes você coloca animais de vários grupos, vários lugares diferentes, vindo de um comprador, vindo de um pasto diferente, você maneja os animais, até quando ele consegue fazer a hierarquia do lote, determinar a hierarquia do lote, isso vai em torno até de 30 dias para fazer esse processo. Então, muitas vezes você acredita que os animais estão adaptados com 14 dias, mas, porém, alguns animais, devido à hierarquia, a questão social, ele não conseguiu consumir a dieta ainda, de forma eficiente. Então, esses animais ainda não estão adaptados. Mas isso não impede que você consiga mudar para a dieta final com 14 dias. Só que tem que ficar observando nas rondas sanitárias, algum animal que está um pouco debilitado, que não está consumindo de forma efetiva a dieta, porque a gente está avaliando a média de consumo de uma baia, né? Mas você não está avaliando o consumo de animal. Então, para fazer essa avaliação, teria que, caso a caso, olhar, fazer a ronda sanitária e ver como está se comportando esse animal no coxo. Outro ponto aqui que eu queria levantar com vocês seria em relação ao consumo compensatório e o fornecimento por demanda. Aqui está um gráfico de um confinamento no sul do Tocantins, onde esses animais iniciam com consumo de 1,7, depois esse consumo cai no segundo dia para 0,9, vai aumentando 1,2, 1,7, 1,2, dia a dia. Mas o que acontece? Esse consumo, esse fornecimento, era fornecido de acordo com o que o animal limpou o coxo, fornece, limpou o coxo, aumenta, limpou, vai aumentando, ou seja, a demanda que determina o que você coloca para o animal, e não ao contrário, né? Você tinha que determinar
o que você ia fornecer diário e o animal ia tendo suas respostas. E os animais que estavam com score de condição corporal baixo, iniciaram o confinamento, chegou a um consumo até de 3.2, 3.1 em relação ao peso vivo da matéria seca. Porém, esse consumo ele não estabiliza, porque você está fornecendo à vontade. Você fornece um tanto, fornece hoje 3% do peso vivo, mas os animais não comem. Aí no outro dia fica com fome, passa para comer de volta para os 3.2, 3.1. E aqui nessa curva, a partir quando ela estabiliza em 3, tem um acontecimento aqui que o consumo cai para 2.16. E a partir desse momento o consumo não volta mais. Ou seja, ocorreu um erro de manejo, um caminhão estragou, faltou água, não conseguiu passar o trato. Como esses animais vinham um consumo por demanda, o que ele demandava você fornecia, não o contrário, você determinava o que o animal precisa consumir, esse consumo flutua muito e deixa o ambiente ruminal muito instável. Chega num ponto que o consumo final ele vai chegar lá na casa de 1.9. Ou seja, a gente vai ver no próximo slide aqui, que quando o consumo estabiliza nessa casa de 2%, é interessante a gente aumentar o teor de energia dessa dieta. Nesse slide aqui, nessa slide aqui, em verde, está o consumo de matéria seca, em azul, a exigência de mantença desses animais. Quando chega aqui na casa de 90 dias de coxo, a curva, ela fica bem próxima já, né? O animal consome basicamente o que a demanda energética dele, o que ele consome basicamente o que ele precisa para manter a mantença dele. Então, é interessante que nesse período você consiga trabalhar com mais de 2 dietas. Alguns confinamentos comerciais, tem mais de 20 mil animais confinados, trabalham em torno de 2 dietas. Uma dieta adaptação e essa dieta depois você faz uma adaptação em escada e passa para a dieta final. Mas confinamentos menores que tem condição para fazer, é interessante você trabalhar com 3 a 4 dietas, porque quando essa curva fica mais próxima, tende a se encontrar a demanda de mantença pelo consumo, você consegue fornecer mais energia por quilo de matéria seca, ou seja, você consegue adensar essa dieta, passando para uma dieta 3, para uma dieta 4. Adensando essa dieta, o consumo de matéria seca vai ser o mesmo, mas o teor de energia consumido vai ser maior. Então é interessante que você consiga trabalhar com mais de 2 dietas, se possível, se o manejo atender. Tem um ponto aqui que a gente tem que observar também, quando a gente quer trabalhar com dietas de alto desempenho, seriam os fatores de bem-estar, os fatores de manejo, fator de estrutura. Aqui eu citar 4, e no próximo slide eu vou mostrar um trabalho lá no Campanelli, do Servieri, onde eles avaliaram esses efeitos em cima do GDC ou do GMD de carcaça, do ganho de carcaça, se tem alguma diferença entre o espaço e acesso do coxo, o espaço e acesso do bebedouro, a densidade de animais por área e a condição de piso do confinamento. Aqui eles observaram, na área de coxo, quando eles fazem as dimensões de destilação por animais confinados, a área de coxo de 50 a 80 centímetros não tem diferença da área de coxo de 30 a 40 centímetros. As letras iguais não diferem na estatística, né? Então, se eu utilizar aqui 50 centímetros, 40 centímetros, basicamente, se você usar 80, não faz. Então, porque você vai ter um gasto com estrutura maior, você pode conseguir em torno de 50 centímetros, 40 centímetros de área de coxo. Porém, como você usa de 28 a 30, você já tem uma perda de mais ou menos aqui, umas 20 gramas de carcaça, mais ou menos, 18 gramas de carcaça por animal dia. Né, que se um animal vai ficar mais ou menos, em torno de 1 quilo de carcaça por ciclo confinado. Aí se você junta com o número de animais, o metro quadrado por animal, entre 14 e 18, foi o melhor resultado de GDC. Melhor do que 9 a 10, né, 15 gramas de carcaça. Né, então, em 100 dias vai dar 1,5 kg, né? 1 quilo hoje valendo por R$20, vai dar em torno de R$30 só nessa mudança que você fazer aqui. Se você for fazendo um somatório desses efeitos,
E será que esses efeitos interagem entre eles? Se você colocar aqui a menor área de coxo, com o menor número, o menor metro quadrado por animal, com o pior declive, e fazer o valor inverso, né? O melhor área de coxo, com o melhor número de metros quadrados por animais e o melhor declive, você vai ter uma diferença de carcaça, de ganho em carcaça na casa de 30 gramas? Ou será que esses fatores não conversam entre si, não tem uma correlação, né? E aqui, citando a declividade, o melhor valor foi observado, foi encontrado na casa de 6% de declive, já 0, 4 e 0 não teve diferença, mas esse trabalho foi realizado na época da seca, né? Certamente, se for realizado na época das águas, certamente o 0 vai ter uma diferença, porque vai acumular mais barro. Porém, os valores acima de 6% de declive não apresentaram melhoras no desempenho. Outro ponto aqui, na questão de estrutura e como esses animais vão desempenhar no confinamento, porque a gente falar em dieta, falar em níveis, falar em nível de energia, nível de tal, mas não levar em consideração a água, não levar em consideração o coxo, será que esses animais vão conseguir desempenhar bem? Aqui tem algumas fotos, onde que a gente pode observar que tem vários tipos de bebedouro, né? A primeira aqui, à esquerda, um bebedouro tipo manilha, totalmente sujo, né? Como vocês podem ver. E outra aqui é o tipo vasculante. Esse bebedouro do lado direito, ele tem uma particularidade interessante que a gente tem que observar pela estrutura do confinamento, a capacidade de vazão que o sistema dispõe. Porque é um bebedouro que não consegue armazenar água suficiente por um período nem que seja de 2, 3 horas. É um bebedouro que tem uma lâmina de água de contorno de 40 centímetros e uma largura em torno de 50 centímetros. Porém, ele tem diferente dos outros, ele disponibiliza mais área de coxo para os animais chegar. O ideal em confinamentos aqui na nossa região, na região centro-oeste, é de no mínimo 3 centímetros por animal, indo até 6 centímetros se um confinamento tiver uma região bastante quente, né? 6 centímetros linear por animal. Então, aqui, né, nessa questão desse bebedouro, o ponto mais interessante observar é a vazão. Se um animal consome em torno de 10% do seu peso em água, se tiver 100 animais e de 600 quilos, vão consumir em torno de 6 mil litros de água. Porém, no período mais quente do dia, ele vai consumir 50% dessa água de modo imediato. Então, 3 mil litros de água vão ser consumidos num período de 1 a 2 horas. Então, para instalar um bebedouro desse, você vai ter que ter uma vazão de no mínimo 3 mil litros de água se você tiver 100 animais disponíveis para beber água nele. Se você tiver 200, 6 mil litros de vazão. Por outro lado, esse outro bebedouro aqui, o tipo manilha, que é o mais usado, mais empregado, o redondo, o comprido, tem várias outras formas. A vantagem dele é a questão que ele tem, aconteça algum imprevisto no confinamento, estoura um cano, alguma coisa, você ainda tem como diz, um estoque ali, de pelo menos um dia, meio dia, que dá tempo de você acudir à estrutura do confinamento, melhorar uma rede d'água, reparar um cano estragado. Porém, a limpeza dele é muito complicada, né? A limpeza dele, você tem que esvaziar um bebedouro desse tamanho, jogar essa água no fundo, vocês observar aqui próximo desse animal, na foto central, lá no fundo tem uma poça de lama, onde que o pessoal desenrosca esse bebedouro, lava, essa água escoa toda para o fundo do curral. Então ele tem esses entraves. Já o outro, ele tem a facilidade que sempre o animal está bebendo água limpa, porém a vazão que determina, todos a vazão é muito importante, mas do outro a vazão é crucial. E qualquer problema que tiver na linha de água, no abastecimento de água, os animais vão ficar sem água por um período de um dia, se esse processo evoluir até mais, né? Aqui também seria a questão de estrutura. A gente tem três fotografias aqui, 3 fotos que mostram diferente estrutura, que dá para a gente trabalhar tanto com um coxo estilo bag, um coxo convencional normal e um coxo coberto. Interessante que esse coxo coberto aqui, o pessoal se atentou em cobrir o coxo e não cobrir mais nada para dentro, né? Porque se você cobrir, vamos pôr, 2 metros adentro do curral, você consegue
favorecer o microclima ali, porém os animais dominantes vão ficar ali atrapalhando os outros consumir. Então, o consumo na baia diminui um pouco, né? Mas em regiões, por exemplo, região norte de Goiás, sul do Tocantins, Mato Grosso, onde que as chuvas são por pancada, ou seja, um dia só chove 100 milímetros, depois passa uma semana, fica sem chover, chove mais 50 milímetros, essa cobertura não se faz justificável, o custo dela, né? Porque aqui ela está produzindo a ração, mesmo que ele vai confinar nas águas, talvez era mais interessante ele colocar um sombrite, fazer um ajuste lá no futuro. E aqui do coxo bag, né? Que realmente não é, hoje, isso aqui acho que é uma foto já tirei, foi em 2017, 2018, era realmente bag mesmo, vocês podem observar aqui que tem até as alças dele aqui. Hoje já tem algumas empresas que já fazem esse processo aqui, já compra pronto, né? Mas a viabilidade, talvez precisa confinar os animais de modo estratégico, você não tem condições financeiras ou não tem tempo de montar um sistema de alvenaria, e se já atende bem, já é bastante interessante. Aqui eu vou passar esse slide aqui de uma forma mais sucinta, que seria a respeito do checklist de confinamento. Quando a gente chega no confinamento e vai observar algumas coisas que seria interessante que vão impactar diretamente no desempenho dos animais, diretamente na dieta formulada. Aqui, por exemplo, citar, adequado espaço de coxo por animal atende, está naquela casa de 50 centímetros, no mínimo 40 centímetros linear por animal. O trato é espalhado por toda a extensão do coxo. Por exemplo, hoje o pessoal usa muito aquele vagão forrageiro. Inicialmente, quando começou a fazer confinamento aqui, são uns 10 anos atrás, ainda usava bastante aquele vagão forrageiro, né? Então, ele era por batedor, você fazia o sanduíche e tinha os rolos batedor dele, você distribuía, chegava num ponto, dependendo da marcha que a pessoa estava no trator, ele não conseguia distribuir toda a extensão do coxo, ficava só metade do coxo com dieta. Então, talvez você tinha 50 centímetros linear por animal ali, mas você não tinha o trato totalmente distribuído. A correta frequência de trato. Se você tiver essa correta frequência de trato, ela é relacionada muito com o teor de matéria seca da dieta. Se você tiver dietas acima de 65%, você pode diminuir essa frequência de tratos. Dietas com um teor de matéria seca mais baixo, em torno de abaixo de 65%, é interessante você fornecer mais de 3 vezes, em torno de 4, 5 vezes por dia. Porém, essa dieta que tem um teor de matéria seca acima de 65%, 70%, por si só, ela tende a diminuir um pouco do consumo. Aí, interessante, alguns confinamentos, algum jeito a gente coloca água nessa dieta para melhorar a homogeneidade da mistura, agregar mais nutrientes e favorecer o consumo também. E aqui algumas partes de qualidade de mistura, né? Frequência de leitura de coxo, horário de trato, homogeneização da dieta, da sobra, oferta de alimento é aumentado gradualmente. Isso aqui é muito importante quando você está iniciando o confinamento. Os animais vão entrar consumindo em torno aí de 0,7 do peso vivo, e dia após dia você vai aumentando esse consumo. Agora, você vai aumentar esse consumo de forma arbitrária, determinada pelo animal, ou você vai ter um programa para aumentar esse consumo até chegar no consumo-alvo, em torno de 2,3, 2,5, consumo-alvo que você estipular. Ou esse consumo, o animal vai falar assim, hoje eu vou comer 2%, amanhã eu vou comer 1,8%. E essa flutuação do consumo. Então, quando você aumenta essa oferta de modo gradual e dentro da sua margem que você estipulou, você consegue melhorar a curva de consumo desses animais. Melhorando a curva de consumo, você melhora o desempenho, porque você diminui a flutuação da fermentação ruminal. Então, diminuindo essa flutuação, estabilizando mais o pH, você melhora o desempenho desses animais. Aqui dá um ponto que a gente também já falou, então, a respeito à qualidade de água, né? Dados do consumo de ar de matéria seca, se há sobras. Alguns scores que eu posso citar aqui para vocês são o score de coxo, né? O score de consumo, o score de coxo, de sobra de matéria seca, né?
O score de Rummen, que seria esse score de Rummen, a gente usa ele inicialmente no início do confinamento, que seria literalmente avaliar quanto o animal está enchendo ali o vazio, o lado esquerdo, o lado do rumen do animal, o flanco superior, o vazio, como que está o enchimento desse rumen, se o animal está conseguindo consumir essa dieta de modo eficiente. Score de fezes, score visual de fezes, né, que ele vai de 1 a 5, e score manual, por sensação, por exemplo, você avalia as fezes de modo a ver partícula, a ver alimentação digerida, e o outro que você consegue avaliar respeita a textura da fezes, né, se está fluida, se está de rosca, então você correlaciona esses scores. Outro ponto interessante aqui é a gente avaliar a mensuração de matéria seca nos principais volumosos, né, que interfere diretamente, porque normalmente de uma dieta de confinamento, ela vai ter na matéria natural uma proporção entre 30% a 50%, dependendo do teor de matéria seca, claro, do volumoso, de relação volumoso concentrado. Porém, na matéria seca, essa proporção diminui, né? Essa proporção vai ter em torno de 80% de matéria seca, vindo de concentrado, mais ou menos, e 20% vindo de volumoso. Porém, na matéria natural, essa proporção muda. Mas você consegue colocar no coxo a matéria natural, porém, você vai formular ou vai avaliar esses alimentos em matéria seca. Então, se esses alimentos mudarem acima de 2% de matéria seca de uma análise do que você formulou, por exemplo, uma silagem de milho você considerou 35%, e ela deu 37%, você já tem um efeito aí que você está colocando mais silagem de milho. Porém, se ela deu 33, você está colocando menos silagem de milho na matéria seca. Então, que está uma frequência que a gente avalia, normalmente bagaço de cana avalia dia sim, dia não, né? Silagem de milho, silagem de capim a cada 2 dias, e a dieta pelo menos uma vez na semana, para ver se realmente aquela dieta que você preconizou está sendo fornecida para aqueles animais. Pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder esclarecer no longo do bate-papo, o professor Reginaldo vai estar aí para ajudar a gente, trocar experiência. O intuito aqui é passar a experiência que a gente consegue no campo, né? Não, talvez a gente não tentou ficar muito preso na literatura, mas sim algumas experiências que a gente consegue ver no dia a dia, no confinamento, no dia a dia do manejo, no dia a dia da formulação. É claro que a gente não colocou aqui, não abriu o NRC, não abriu o RLM para falar, tira mais tal coisa, coloca tal coisa, mas futuramente, talvez, na próxima oportunidade, a gente pode falar, como diz, abrir uma apresentação aqui, e a gente vai trocando experiências só do programa em si. Mas aqui basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha atendido alguma expectativa, e muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo que vocês estão disponíveis aí. E agora eu vou passar a palavra para o Henrique, e alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leider. Eu vou mediar esse próximo momento aqui, tá? O professor Jean continua com a gente, o professor Reginaldo Nasser, que é médico veterinário também, professor, doutor em fisiologia, entra no bate-papo com a gente agora. Nós tivemos aí momentos bem técnicos com o professor Jean. Então, a linguagem técnica, eu sei que ela é compreendida ali pelos técnicos, mas nós temos alguns produtores aqui também que podem ter ficado com dúvida em alguns aspectos, ou podem ter questões da própria fazenda ali, das formulações de ração ali, querendo ser respondidas. Então, nesse momento, pessoal, a gente tem aqui mais uns 20 a 30 minutos aí de bate-papo, tá? E isso depende da demanda de vocês. Eu gostaria de pedir apenas para a gente organizar. Na parte de baixo da tela de vocês, quem está no celular ou no computador, tem uma mãozinha que quando a gente levanta, ela aparece aqui para nós como uma fila, tá? E a gente organiza. Então, antes de ligar o microfone, eu gostaria que quem tiver interesse em fazer as perguntas, por favor, levante a mão, tá? Clica nessa bolinha aí da mãozinha para a gente ir construindo essa ordem de apresentação.
O Vilmar digitou aqui, naquela dieta do primeiro gráfico, onde os animais ultrapassaram os 3% de PV em MS. Lembra qual o percentual de matéria seca na dieta? Consumo voluntário? Isso estava lá no primeiro diário, no primeiro slide, professor. Vou colocar lá, voltar lá no slide. Só um minuto aqui. Essa aqui, né? Esse gráfico. Essa dieta, se eu não estiver enganado, ela já tem algum tempo, mas ela foi uma dieta que tinha uma relação volumoso na casa de 70%. Mais ou menos na casa de 70%. Silagem de milho, né? Milho triturado, torta, um pouquinho de farelo de soja e núcleo com monenzina, virginamicina, levedura. Mas aqui é importante, né, nesse gráfico aqui, um ponto interessante, é que esses animais estavam com ganho, estava com score baixo, então ele teve um consumo, para atender o ganho compensatório, como a gente fala, ele teve um consumo compensatório, um consumo muito alto. Ele foi observado inicialmente, mas depois ocorreu um erro de manejo aqui, e esse consumo não conseguiu voltar mais para casa, que é natural, ele não, já estava fora como diz, fora da curva, né, acima de 2,5. A média, mais um ponto interessante aqui, é observar que a média de consumo fechou em 2,5. Porém, uma média não quer dizer muita coisa. Você está com a mão no fogo e uma mão na geladeira, você está na média. Porém, você está queimando dos dois lados. Então, aqui é interessante observar que a flutuação é muito grande nesse gráfico. A ideia desse gráfico aqui é mostrar que a flutuação é muito grande e quando você não consegue, você deixa o animal determinar o que ele quer consumir e não você dizer, tem que consumir X, essa flutuação se intensifica muito e o desempenho se torna muito, vamos dizer assim, volátil. Você pode ter alguns animais que vão ter dentro da baia um desempenho de 2 kg, 1,8 kg, como você vai ter dentro da baia animal que vai ter um desempenho de um GMD de 1 kg. Mas isso é consumo em matéria seca, esse quadro, né? Matéria seca. Em Vilmar, mas você perguntou aí percentagem de matéria seca da dieta, né? Pelo que o Jean falou aqui, ela vai ter uma percentagem, uns 50% de matéria seca. Ela fala assim, a porcentagem que tem de matéria seca em torno de 60%, 65%, que até uma relação 65%. volumoso 30, 70. Mas aí é o que ele falou durante a apresentação. Esse é um quadro que a gente sempre avalia em porcentagem de consumo de matéria seca, que essa é uma confusão presente nos técnicos e como o Jean falou, tem que medir direto na fazenda, porque isso causa problemas seríssimos. Se você não ajustar a matéria seca da dieta e ajustar o fornecimento. Porque a hora que você abre um silo, pode ter a quantidade de matéria seca diferente, isso interfere no consumo total de alimento. Então, tem uma matéria seca dessa dieta, mas o que se monitora é o consumo de matéria seca diário, só para não deixar bem claro isso. Bacana, pessoal. Gabriel Martins Lopes fez uma pergunta aqui também, professor Jean e professor Reginaldo. Depois poderia falar um pouco sobre a estabilização do consumo por volta de 90 dias versus consumo de energia. E qual seria a percentagem que devo aumentar na energia da dieta ao longo desses 90 dias aí? Vou voltar aqui na apresentação. Justamente o próximo gráfico, né? Essa demanda, vamos dizer assim, 90 dias, esse número não é um número cheio, não é um número 90 dias ou é na casa dos 90 dias. Isso vai depender muito da onde você quer chegar. Por exemplo, nesse caso aqui foi 90 dias porque o animal vai ficar em torno de 145 dias confinado.
E a gente consegue observar que o consumo começa a estabilizar, o consumo de matéria seca começa a estabilizar, né, próximo dos 90 dias. Mas, por exemplo, você entra com um animal com 420 quilos, e esse consumo começa a estabilizar, começa assim, na verdade, o consumo em quilos vai aumentando, né, porque o animal vai ficando pesado, em quilos ele tende a aumentar, mas em relação ao peso dele, esse consumo tende a estabilizar para cair. No momento que ele estabiliza e começa a cair, se observar o consumo começa a cair em relação ao peso vivo, é o momento de você adensar essa dieta. Você vai adensar essa dieta, o teor de energia que você vai conseguir aumentar dela é de acordo com a dieta anterior que esse animal estava consumindo. O bom que esse animal estava consumindo a dieta com torno de 76% de ET ou 2,8 megacal de energia metabolizável, seja a unidade que vocês quiserem trabalhar, mas você vai conseguir aumentar ela de acordo com o amido, principalmente que a fonte de energia, na maioria dos confinamentos, é amido, né? Que esse animal consegue ainda suportar. Aí você vai fazer uma avaliação de score de fezes, se tem algum muco, se esse amido está passando do rumen, fermentando no sexo, você consegue observar mucina nas fezes. E você vai observar também se a dieta 3 ou a dieta 2 dá margem para você aumentar. Se ela dá margem e atende essas demandas, o animal ainda consegue colocar mais energia dele, o que ele conseguir consumir, você pode aumentar, porque ele tá chegando próximo do abate, né? Então, eu uso normalmente 30%, ou seja, se ele vai ficar 100 dias, em torno de 30 dias antes do abate, 30 dias antes do final, a gente adensa mais a dieta de acordo com o que o animal consiga suportar. E aí, Gabriel, no curso que foi programado, em algum momento nós vamos discutir isso, né? Como já falou, como é que vai adensar essa energia via amido? Mas pode ser via Desculpa, o áudio estava fechado, Gabriel. Então, o que a gente pensou nesse curso que a gente vai ser apresentado aí é justamente como vai ser o modelo de adensar essa dieta. Como o Jean falou, posicionou muito bem o momento e falou da introdução do amido, mas como poderia trabalhar esse amido? Como poderia prever essa questão da saúde do intestino, com esse aumento dessa energia? Que aí você entra numa fase de risco, de problema de acidez. E as possibilidades de adensar essa energia via extratetéreo? Quais são as opções que tem? E ainda o uso de aditivos que possa melhorar a absorção dessa gordura. Então, isso é o que a gente vai aprofundar, essa ideia, durante esse curso que nós estamos pensando. Aí. Eu ia falar que, por exemplo, se a dieta, o estratégia está baixo na casa, igual o professor citou aqui, na casa de 3%, 4%, você tem um caroço de algodão, vai querer aumentar esse estratégia. A gordura insaturada ainda não está na casa dos 3%. Você pode usar acho que pouca gente aqui usa lecitina de soja, né, professor, em confinamento. Eu não sei como que é que se alguém tem... Não, já tem bastante gente usando. Pois é, mas é um ponto, é um aditivo, talvez não tão explorado como o monenzima, né? Exatamente. Ele não é tão explorado, apesar que algum pessoal usa, mas é um aditivo que a gente pode melhorar o aproveitamento do extrato etéreo. Exatamente. Então, você não mexeu na dieta, mas disponibilizou mais energia do animal. Isso você tem como provar isso, né? Analisando as fezes, mostrando que diminuiu o extrato etéreo. São alternativas interessantes aí. O importante é saber o momento, né?
quer responder a pergunta do sequência. Você está vendo aí a pergunta? Oi? Meu microfone está aberto. Professores, o Marcos de Souza Silva, antes teve a pergunta do Marlos também. Poderia falar um pouco sobre o uso da cevada úmida para vacada Nelore em fase de cria? Olha, pessoal, esse tema aqui, no caso, é em animais confinados, que seria a ideia de usar a cevada úmida, que na verdade é um subproduto, né, o coproduto da destilaria, da cervejaria. Eu particularmente nunca usei cevada em confinamento acima de 5 mil animais, porque a questão do armazenamento dela é muito complicado. Não sei se o professor Reginaldo tem alguma experiência, eu já usei assim, algum pessoal já usou com gado de leite, alguma coisa assim, mas normalmente a gente avalia o teor de energia dela, o teor de matéria seca, e amido muito baixo, então é até tranquilo. Não, Marlos, é tranquilo usar no confinamento, né? É que você fala aí numa fase de cria, aí é outro foco, mas não muda muito a fonte de nutrientes, ela é de difícil manejo, mas a gente usa em confinamento com bons resultados. E nessa fase de cria aí, para vaca Nelore, vai complicar mais o manejo na visão que a gente tem aqui no Centro-Oeste, né? Essas vacas a pasto, o fornecimento, não é uma prática que a gente tem costume. Mas caso tenha a condição de logística, fica aí a condição corporal do animal, que é que você está fornecendo, qual é o manejo reprodutivo que está fazendo, né? Ela tem que ser bem focada em dar condições corporais para depois levar ela para a fase de reprodução. Será que ele está referindo a vacas na fase de cria como se fosse um resgate da vaca e o bezerro para entrar na próxima estação e usar essa dieta, esse produto no coxo? Porque em pasto muito complicado, não, muito difícil. Tem que ser um coxo no pasto. Não, é só você seguir o modelo do gado de leite, só que o manejo de gado de leite é bem mais simplificado, né? É por isso que a gente está questionando aí. Para nós aqui, o gado Nelore, você levar isso lá para o pasto para ela, é bem complexo. A gente até usou outros produtos, assim, em gado a pasto, no caso, alguma silagem, alguma coisa assim, mas quando você faz um rotacionado e tem um pulmão na área de lazer do coxo, né? Aí você consegue fornecer um alimento para o animal no sentido confinado e o pasto ao mesmo tempo, né? Se o sistema dele for isso, não tem problema usar, é tranquilo para usar. Não, fica o problema do sistema, mas que dá certo, dá. É um nutriente excepcional. Fica a questão só da logística. Professor. Então, justamente, acho que foi o que eu citei, né? Que ele montou um rotacionado, fez uma subdivisão lá do rotacionado, montou uma área de lazer onde o caminhão entra com contrato e distribui. Isso é tranquilo. Formulou a dieta lá de acordo com a demanda do animal, incorporou o nutriente, porque o fornecimento, nesse caso, ele é diário, ou ele é no mínimo uma vez no dia, mas normalmente vai ser 2 vezes ao dia, então é tranquilo. Beleza. Pessoal, vamos chamar a Evelyn, que é consultora da FGI, para o MBA em Nutrição e Gestão de Confinamento. E aí depois nós vamos fechar com a pergunta do Marcos e com a pergunta do João Anderson. E aí a gente fecha com essas 2 perguntas, tá? Muitas perguntas que estão sendo feitas, muitas dúvidas aqui estão nesse MBA, porque o assunto que foi trazido aqui, eu acho que o professor Jean e o professor Reginaldo têm tirado as dúvidas de vocês aí com muita propriedade, são assuntos extremamente complexos e que, né, são temas aí de vários finais de semana de aula e de bate-papo. Mas a Evelyn vai falar um pouquinho desse MBA, explicar um pouco de como esse MBA é um MBA feito à distância, né? Você pode fazer da fazenda, um final de semana por mês. E, Evelyn, conduz aí para nós, por favor.
Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn, sou médica veterinária e consultora comercial aqui da Faculdade FGI. E como o Leider falou, né, vou estar abordando um pouquinho, de forma bem breve, para vocês sobre o nosso MBA de Nutrição e Gestão de Confinamento, certo? Onde o professor Jean Sardinha é o coordenador, né? O professor Reginaldo Nassar também é professor desse MBA. Ele vai ser basicamente um pouco do que o Jean abordou, né? Vai ter módulos aí desde a parte de metabolismo e nutrição até módulos de gestão, né? Então, vai estar abordando aí anatomia e manutenção ruminal. Aqui vocês vão estar aprendendo a formular dietas, né? Interpretar a curva de consumo. Vai ter também módulos de solos e forragens, onde vai estar abordando as principais técnicas de adubação, sobre a produção de forrageiras, né? E como interpretar análises bromatológicas. Na parte de saúde animal e genética, vai estar abordando todo o cuidado com o animal no confinamento, né? Como evitar os distúrbios metabólicos, quais os fatores precisam ser avaliados aí na hora de selecionar esses animais para confinamento. E também no módulo de gestão em relação a toda aquela legislação pertinente à implantação de um confinamento, né? Sobre legislação ambiental, para estar montando e mantendo esse confinamento, e também um módulo específico de bolsa de valores, tá? E como o Leider já abordou, as aulas, o formato são síncronas, no caso são aulas online, porém 100% ao vivo, pela melhor plataforma que é a Google for Education. Então, vocês têm a comodidade de fazer as aulas de onde vocês quiserem, porém, vocês têm interação aí com os professores, né? Vocês conseguem estar tirando as dúvidas de vocês, e também as aulas acontecem um final de semana por mês, tá? No sábado e no domingo, das 9 horas da manhã até as 17 horas do horário de Brasília, tá? Antes, vocês vão receber todo o cronograma com as datas das aulas para vocês se organizarem certinho. Em relação ao TCC, a FGI, ela substituiu aquele TCC convencional, aí vocês terão que formular uma dieta para animais confinados. É uma dinâmica bem diferenciada, porque hoje a gente imagina que o cenário de muitas pessoas não permite aquela disposição de tempo para estar realizando uma pesquisa científica, né? Então, colocar em prática mesmo tudo que vocês aprenderam durante todo o MBA. Caso vocês tenham mais dúvidas, né, queiram mais informações sobre o MBA, é só nos informar que eu entrarei em contato. E será um prazer atender vocês. Bacana, Evelyn. Põe seu telefone aqui no chat aqui para o pessoal entrar em contato com você. Certinho. Obrigada. A gente que agradece. Henrique, tem um outro slide aí. Pessoal, lembrando vocês dois aspectos, né? O Henrique, eu vou pedir ao Henrique para voltar lá para o Nutrição. A FGI, ela disponibiliza duas pós-graduações que vão abordar o tema de saúde, né? Gastrointestinal de bovinos, a partir de nutrição. É o Nutrição e Gestão de Confinamento. Essa pós-graduação, para a gente elevar o nível de discussão, ela é uma pós para técnicos, agrônomos, veterinários, zootecnistas, pessoas que trabalham realmente aí com a mão na massa em formulação de ração e no dia a dia dos confinamentos. E outra é a pós, para o Henrique passar um pouquinho para frente aí, quem vai abordar ela, Henrique? A pós de Gestão Estratégica da Pecuária de Corte, né? Tayane está aí com a gente, Tayane? Olá, tudo bem, Tayane? Essa pós que eu coordeno, né, como coordenador de pós-graduação aqui também na Faculdade FGI. Então, a gestão estratégica da pecuária de corte, ela vai até a preparação desses animais aí para um confinamento, grão inteiro, sequestro de animais aí a pasto, e é uma pós-graduação também com módulo de gestão. Tayane, explica um pouquinho para nós sobre a pós aí. Então, boa noite, gente. Eu dei uma olhada aqui, já tem alguns dos meus alunos aqui, né, dos que eu matriculei.
Jean tá aí também, né? O Reginaldo Nassai, ele é um professor dessa pós. Esse MBA ele é composto aí por 14 módulos, dentre eles aborda sobre nutrição, solo e pastagem, reprodução, finanças e direito e a gestão do agronegócio também, né? Que é muito importante. Nutrição são 2 módulos, né? O planejamento e gestão nutricional para bovinos de corte, os aspectos biológicos e saúde nutricional em bovinos também, que é onde aborda toda essa questão de cronograma nutricional, pega desde cria, recria, engorda, semi-confinamento também. Solo e pastagem, que vem todo o planejamento, intensificação e manejo de pastagem, fertilidade, microbiologia e o uso do solo, e otimização de recursos hídricos e sistemas de irrigação para pastagem, que é muito interessante esse módulo para quem está começando aí com isso, né? Aí temos aqui, pega sobre capacidade de lotação, rodízio, toda a atuação dos micro-organismos na manutenção e fertilidade do solo também. Quem traz o módulo de manejo de pastagem é o professor Adilson Aguiar, ele é um dos maiores especialistas aí nessa área. E também temos reprodução. Reprodução são 2 professores que são pesquisadores da Embrapa, nós temos parceria com a Embrapa hoje, que traz a fertilidade, biotecnologia na reprodução de bovinos, que é toda a questão do uso de hormônios, inseminação artificial em tempo fixo, né, o IATF, todas as técnicas e procedimentos que podem ser utilizados aí para facilitar e potencializar a taxa de prenhez em novilhas. Manejo reprodutivo de bovinos também, né, que é o manejo reprodutivo, estação de monta, score corporal ideal tanto para a fêmea quanto para o macho, identificação de animais com aptidão reprodutiva, adequação para os diferentes tipos de propriedades, finanças e direito, que são 3 módulos, que é o direito agrário e ambiental, que é onde você consegue ver toda a relação entre o homem e a propriedade rural, posse de terras, contratos de trabalhos, né, multas, matemática, análise financeira, bolsa de valores e mercado de capitais, né, que abrange aí toda essa questão das commodities agropecuárias que são cotadas em dólar, os módulos de gestão que trazem estratégias de vendas e marketing na era digital, o empreendedorismo, inovação e modelagem de negócio, liderança e coach, né, gestão de equipes aí, e os jogos de gestão do agronegócio. Aqui nós substituímos o TCC pelos jogos de gestão, que traz para você aí, o professor vai te colocar em um ambiente de realidade simulada, né, onde você vai gerenciar uma fazenda e ele vai te passar problemas que você teria, né, no seu cotidiano mesmo, e você vai solucionar de acordo com o que você aprendeu dentro do MBA. É muito interessante esse módulo, você consegue colocar em prática tudo isso que você aprendeu aí, né. É formato online também, 100% ao vivo e online, onde você não precisa se deslocar para vir à instituição em nenhum momento. As aulas acontecem um final de semana por mês, sendo sábado e domingo, 100% ao vivo, os professores de mercado, e eu acho que é isso. Bacana, Tayane. Tayane, coloca o seu telefone aí para nós também, tá? Para o pessoal ter o seu contato. Vamos agora, professor Jean e professor Reginaldo, para a gente fechar, pergunta do Marcos de Souza. Professor Jean, em relação ao período de adaptação do animal, podemos interferir para reduzir o prazo aqui, professor Jean? Quero uma palavrinha sua e do professor Reginaldo aí também, a parte de saúde desses gastrointestinal desse animal aí, professor. Gastrointestinal, não, ruminal e intestinal, né? Parte ruminal e intestinal que também sofre um baque aqui nesse período de adaptação, né? Vamos lá com vocês. No meu ponto, o meu microfone está saindo áudio? Tá ok? Em relação ao período de adaptação, eu não recomendo fazer menos que 14 dias. Entre 14 e 21 dias, não tem diferença estatística em relação à GMD. A única diferença que tem, que na verdade é importante, é o peso de carcaça quente. Esses animais, por consumir uma dieta mais quente, ou seja, mais energética num período maior, no final apresentam uma carcaça mais pesada, um peso de carcaça quente superior. Mas menos do que 14 dias, igual a gente fala, não consegue as papilas crescer o suficiente para absorver a produção de ácido que esse animal que esses micro-organismos vão fermentar no rumen. Então esse ácido vai ficar circulante no ambiente ruminal, esse pH vai abaixar, vai favorecer as bactérias acidolíticas a proliferar mais, então entra num ciclo vicioso. Se o professor Reginaldo quiser. Marcos, esse é um desafio constante, porque do ponto de vista econômico e às vezes de manejo, né, você é forçado a reduzir esse período de adaptação.
tem um fato muito curioso, né? Esses animais que são exportados em navios, eles não querem adaptação. Eles já vão trazendo aqueles animais, colocando no navio e precisam de uma dieta que não tem adaptação. Então, a gente esforça para atingir isso, sabendo dos desafios de saúde, né? O problema da adaptação é a saúde, é o desafio de lesão. E isso é feito com essa FDN que o Jean falou, naquele tópico. Essa é a ferramenta que tem, e é claro, alguns aditivos auxiliam nisso aí. Então, esse desafio ele está presente no dia a dia de reduzir. E aqueles fenômenos que você só descobre lá no abatedouro, né? Que aí vem lá e fala, olha, por que tem essa lesão aqui no rumo? Essa formulação sua, esse núcleo seu não ficou bom? Então, foi feito uma engorda sem adaptação, lesionou e pegou essa lesão lá no abate. E pode ter certeza que foi incorporado um prejuízo nesses animais aí, mesmo eles estando gordo, eles poderiam ter dado mais desempenho. Muito bom, seu microfone está fechado. Só complementando também um ponto aqui, talvez reduzir essa questão de adaptação é você diminuir o teor de energia dessa dieta. Fazer uma dieta com 45, 50 de NDT, que por outro lado não é viável no ponto de desempenho. Aí por um lado você resolve um problema, diminuir a adaptação, mas por outro lado você causa outro problema que é o financeiro. Muito bem. Pessoal, para a gente fechar, o João Anderson Guimarães fez uma pergunta, professor, uma questão que me intriga um pouco. Por que em boa parte dos núcleos de confinamento não tem o nutriente potássio em sua composição, sendo que em muitos lugares usa-se o bagaço de cana como principal fonte de fibra? É porque normalmente quando a indústria formula um núcleo, ela tem que formular um núcleo que atende grande maioria dos seus clientes. E muitas das vezes a indústria formula um núcleo baseado em silagem de milho, silagem, sei o que for, que é rica em potássio, né? Mas tem algumas empresas, muitas hoje têm potássio na sua formulação, apesar que o cloreto de potássio é um ingrediente caro também para colocar na fórmula. Então, por isso que normalmente eles tendem a usar esse produto, esse potássio em núcleos específicos, e não colocar, tipo, toda a nossa linha tem potássio. Então, alguns núcleos específicos, por ser um nutriente, um ingrediente que tem um valor agregado alto, então ele normalmente é um dos produtos mais específicos, mas hoje a maioria das empresas trabalha com potássio, até porque o bagaço de cana, ele vai estar na casa aí de 0,16, de 0,10 a 0,16 de potássio. E um animal vai exigir em torno de 0,5, 0,7% da matéria seca em potássio. Se você colocar 50 gramas de potássio, você vai aumentar 12 gramas, no consumo de 200 ou no 300, vai aumentar 20 gramas de consumo de potássio diário. Aí já fecha a conta. Mas, por outro lado, é um nutriente que agrega muito no valor do produto final. João Anderson, isso seguiu esse histórico, né, da gente fazer núcleo para dietas de alto volumoso. Então, o potássio, ele, às vezes, por alguma empresa, era usado como marketing, mas já tinha muito potássio ali. E além de ser um nutriente muito importante, mas altamente tóxico, né? O excesso de potássio mata instantaneamente por parada cardíaca. Então, a partir desse momento que passa a exigir os núcleos, como você está cobrando, porque nós tiramos o volumoso, né? Passamos a fazer a dieta de alto grão. E o volumoso era que era a fonte de potássio, não era questão só da cana, que não tem potássio, mas é porque nós tiramos o volumoso. Então, os núcleos de alto grão, eles têm que ter potássio. Mas não pode errar no potássio, porque o potássio mata. Não é igual você errou num outro nutriente, ficou em excesso. Não, ele é o que se usa para fazer eutanásia. Injeta cloreto de potássio na veia do animal ou da pessoa, né, nos países que fazem, eles matam a pessoa com injeção de cloreto de potássio. É instantâneo.
Então agora nós vivemos essa necessidade de ter o potássio e esse risco de não dar mais. Esse é um problema. E um fato curioso, né? Não sei se você já viu o que é um quadro de um animal com deficiência de potássio. Quando faz a dieta de alto grão e não coloca o colete de potássio, ele dá um quadro clínico, né? Eu já peguei esse quadro clínico, é um quadro semelhante a uma acidose ruminal. Então pode ser que esteja acontecendo esse fato agora e está passando como esse quadro de acidose. Então o curso aí é o que a gente vai abordar. Acho que especificamente sobre isso eu vou falar. Obrigado pela pergunta aí. Muita coisa. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por terem dedicado parte do seu tempo a esse bate-papo aqui com o professor Reginaldo, com o professor Jean. Agradecer a Evelyn e a Tayane por estarem com a gente aqui falando sobre os cursos especificamente que elas atendem aqui como consultoras de carreira da FGI. Agradecer o Henrique, que deu todo o suporte tecnológico para nós e de marketing para colocar, em alguns momentos aqui, mais de 50 pessoas e colocar a FGI à disposição de vocês. Lembrando que o Henrique, agora há pouco, colocou aqui o @ da Faculdade FGI no Instagram. Siga-nos no Instagram, que tem mais assuntos do agronegócio aí disponíveis para vocês. Sucesso e paz a todos, tenham todos uma boa noite, obrigado a todos pela presença, um abraço. Falar alguma coisa, professor Jean? Não, só agradecer, obrigado e na próxima oportunidade a gente se vê em breve. Muito obrigado. Professor Reginaldo? Obrigado, foi mais uma noite de Sucesso, aprendizado. pessoal. Boa Grande noite abraço para a todo todos. mundo.